Por que, afinal, tantas pessoas inteligentes parecem se afastar da vida social? Por que preferem o silêncio de uma biblioteca ao barulho de uma festa? O que leva alguém, dotado de uma mente brilhante, a escolher o isolamento em vez da convivência? Seria isso um traço de arrogância, de misantropia, ou talvez um gesto de sabedoria? Vivemos em um tempo que exalta a exposição, a sociabilidade constante, a conectividade ininterrupta. Estar sempre presente, sempre visível, sempre interagindo. Essa é a medida do valor social contemporâneo. Mas há quem caminhe no sentido contrário. Quem se recolhe, quem escolhe o anonimato em vez da fama, o silêncio em vez do ruído, o pensamento em vez da opinião. Schopenhauer, um dos filósofos mais lúcidos e sombrios do século XIX, enxergou na solidão não um castigo, mas uma libertação. Para ele, a presença constante dos outros não era um consolo, mas uma perturbação. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais, escreveu, não como lamento, mas como constatação inevitável. Nesta jornada filosófica, vamos mergulhar na vida e no pensamento de Arthur Schopenhauer para compreender por que a inteligência, muitas vezes, caminha de mãos dadas com o isolamento. Veremos como seus pensamentos sobre a vontade, o sofrimento humano e o desprezo pela superficialidade moldaram uma visão trágica e, ao mesmo tempo, libertadora da existência. Arthur Schopenhauer não foi apenas um pensador da solidão. Ele encarnou a solidão como estilo de vida, como método de pensamento e como gesto existencial. Nascido em 1788, na cidade de Danzig, Prússia, atual Gdańsk, na Polônia, Schopenhauer cresceu em um ambiente burguês, instruído e cosmopolita. Seu pai era um rico comerciante, sua mãe uma escritora de romances populares, frequentadora de salões literários. Desde cedo, o jovem Arthur demonstrou um desajuste. Era introspectivo, de temperamento melancólico, e olhava com desdém para a superficialidade das relações sociais que cercavam sua família. Quando seu pai morreu, possivelmente por suicídio, Schopenhauer herdou uma fortuna que o libertaria da necessidade de trabalhar por dinheiro. Com essa liberdade, dedicou-se integralmente ao estudo, especialmente de Kant, Platão e dos textos sagrados orientais, como os Upanishads. Ele viu nesses escritos antigos uma afinidade espiritual com sua própria inclinação. A ideia de que o mundo não é um lugar de redenção, mas de sofrimento contínuo. Sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1818, propõe uma tese ousada e inquietante. Por trás de tudo o que vemos, pensamos e sentimos, existe uma força cega, irracional e incessante que nos move, a vontade. Essa vontade nunca descansa, nunca se satisfaz e está na raiz de todo o sofrimento humano. Desejamos, ansiamos, conquistamos, e no instante seguinte, já estamos desejando outra coisa. A vida é uma sucessão de inquietações. A paz, se é que existe, só pode ser encontrada no desligamento dessa vontade. Schopenhauer foi ignorado por seus contemporâneos. Enquanto Hegel dominava a cena filosófica com discursos sobre razão, progresso e espírito absoluto, Schopenhauer falava de dor, tédio e renúncia. Enquanto outros frequentavam cátedras e salões, ele se retirava para seus quartos em Frankfurt, onde passou a maior parte da vida solitário, com seus livros e seu cão, um poodle chamado Atma, nome sânscrito que significa alma. Esse isolamento não era apenas uma preferência, mas uma consequência natural de sua visão de mundo. A sociedade, para ele, era um espetáculo de vaidades. A vida social, uma peça de teatro em que todos atuam sem saber o porquê. Ele acreditava que a maioria das conversas era desprovida de valor real, pois os homens, sendo movidos pela vontade,
Falavam mais para afirmar seus desejos do que para buscar a verdade. Mas a solidão de Schopenhauer não era vazia. Era fértil. Foi nesse retiro que ele construiu uma das filosofias mais profundas e influentes da história moderna. Seu pessimismo, que tantos desprezaram em vida, seria mais tarde reconhecido por pensadores como Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Camus e até artistas como Wagner, Borges e Thomas Mann. Sua vida é uma prova de que não há contradição entre a renúncia social e a intensidade criativa. Ao contrário, ao se afastar do ruído do mundo, Schopenhauer foi capaz de escutar com clareza a música trágica da existência e transcrevê-la com uma lucidez brutal. Talvez por isso ele tenha escrito: quem não suporta a solidão não ama a liberdade. Porque para ele, a liberdade não era estar entre todos, mas estar consigo mesmo sem máscaras, sem distrações, sem ilusões. Quando a mediocridade se une, nasce a multidão. Quando a genialidade se isola, nasce o espírito livre. Schopenhauer via a inteligência não apenas como uma capacidade de resolver problemas, mas como uma sensibilidade radical diante da verdade. E a verdade, como ele via, é dura. O mundo é movido por uma vontade cega, incessante, irracional. Somos jogados na existência sem ter pedido, movidos por desejos que não controlamos e condenados a um ciclo infindável de busca e frustração. Ora, como poderia alguém que vê o mundo com essa clareza encontrar prazer no jogo social, nas conversas banais, nas máscaras cotidianas? Para Schopenhauer, quanto maior a inteligência, maior o incômodo com a superficialidade. A mente profunda busca sentido, e o que mais encontra no convívio humano é repetição, vaidade, competição e dissimulação. A conversação mundana é como o ruído de moedas de cobre. Muito som, pouco valor. Ele escreveu em essência. A maioria fala para se exibir, não para aprender. O verdadeiro diálogo, aquele que visa a verdade e não ao prestígio, é raro, como o ouro. E por isso, os sábios o procuram no silêncio dos livros ou na meditação interior. Esse afastamento não é, portanto, um desprezo pelas pessoas em si, mas pelas dinâmicas sociais que reduzem o ser humano à aparência. A inteligência reconhece que estar cercado de muitos não é o mesmo que estar verdadeiramente acompanhado. Há solidão nas multidões e profundidade no recolhimento. Schopenhauer também associava a genialidade a uma forma de autossuficiência espiritual. O homem comum precisa constantemente do outro, para se distrair, para ser validado, para não pensar. Já o homem de intelecto elevado encontra em si um universo inteiro. Ele lê, contempla, escreve, observa, pensa, e nisso preenche seu ser com algo que a vida social jamais poderia oferecer: autenticidade. Ele dizia que a felicidade não vem tanto do que se tem, mas do que se é. E sendo o intelecto o bem mais elevado, o cultivo da mente supera qualquer prazer social. Daí o valor da solidão para os inteligentes. Ela não é um vazio a ser temido, mas um espaço fértil a ser protegido. Claro, isso não significa que todo inteligente será automaticamente antissocial, nem que todo solitário é sábio, mas há, segundo Schopenhauer, uma inclinação quase inevitável. Quem vê além da superfície tende a cansar-se do teatro das interações sociais. Ele escreveu: a solidão oferece à mente superior duas vantagens: estar consigo mesma e não estar com os outros. Neste ponto fica evidente que a filosofia de Schopenhauer é uma ética da interioridade. Ele não propõe o isolamento como forma de misantropia, mas como via de acesso a uma vida mais verdadeira. Em um mundo que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, redes sociais, likes, eventos, conexões, sua voz é um convite ao retorno. Um retorno ao essencial, ao núcleo do ser. Talvez seja por isso que tantos intelectuais, artistas, cientistas e filósofos de todas as épocas, mesmo em culturas diferentes, relatam a mesma experiência: a de se sentirem deslocados nas multidões,
e em casa na solidão. Porque a inteligência, quando lúcida, busca a profundidade, e a profundidade quase sempre exige silêncio. Em diferentes épocas e culturas, a mesma cena se repete. Mentes brilhantes afastam-se do convívio comum, não por desprezo ao outro, mas por uma necessidade quase espiritual de silêncio, concentração e introspecção. São homens e mulheres que, ao olhar o mundo com mais profundidade, percebem sua futilidade com mais clareza, e por isso se recolhem. Schopenhauer não estava só, ainda que estivesse solitário. Nietzsche, por exemplo, foi seu admirador e também seu herdeiro filosófico. Passou longos períodos em reclusão, escrevendo suas obras mais potentes nas montanhas da Suíça. Dizia que só os pensamentos concebidos ao ar livre, na solidão das alturas, tinham valor. Ele se afastou das universidades, dos salões e escreveu, em aforismos, como quem fala consigo mesmo, ou com os séculos. Emily Dickinson, a poeta americana, viveu quase inteiramente reclusa em seu quarto. Escreveu mais de 1000 poemas que só foram descobertos após sua morte. Recusou a vida social e o casamento, preferindo o mundo interior, onde cada palavra era medida como um segredo sagrado. Kafka, em suas cartas, expressava sua dificuldade extrema de conviver com o mundo. Trabalhava de dia, escrevia de madrugada, e sentia que apenas na solidão conseguia ser verdadeiro. Sua literatura, marcada por angústia e lucidez, nasceu de um isolamento existencial profundo. No campo da ciência, Isaac Newton, durante a peste de 1665, retirou-se no campo, isolado de todos. Nesse tempo solitário, sem distrações, formulou os princípios da gravidade, da óptica e do cálculo infinitesimal. Foi a chamada Annus Mirabilis, o ano maravilhoso, feito na solidão. Mas há um ponto importante. Muitos confundem esse isolamento com desprezo ou patologia. Esquecem que há uma diferença vital entre solidão imposta e solitude escolhida. Entre o vazio doloroso de não ter ninguém e a plenitude serena de estar. Consigo, é comum ouvir as palavras solidão e solitude como sinônimos, mas na verdade elas falam de estados profundamente distintos. Enquanto a primeira carrega um tom de carência, vazio, abandono, a segunda carrega potência, escolha e profundidade. Schopenhauer não romantizava a solidão forçada, mas sim exaltava a solitude como um estado superior da alma. Solidão é quando não temos ninguém. Solitude é quando temos a nós mesmos. A solidão dói porque nasce de uma ausência. É o sentimento de estar deixado para trás, esquecido, excluído. É o silêncio que pesa, porque se esperava uma presença. É o quarto escuro onde se queria companhia. Já a solitude é o silêncio que liberta. É o recolhimento voluntário, maduro, cultivado. É o espaço interno que se expande quando o mundo se retrai. É quando se prefere a companhia do próprio espírito à agitação do mundo exterior. É como diria Clarice Lispector, uma liberdade que assusta, mas também ilumina. Schopenhauer entendia que a maioria teme a solitude porque teme a si mesma. A vida moderna, marcada por distrações constantes, redes sociais, entretenimento ininterrupto, nos impede de olhar para dentro. Mas quem nunca se ouve, nunca se conhece. E quem nunca se conhece vive à mercê dos outros, dos desejos dos outros, das expectativas dos outros, dos valores dos outros. Para ele, a solitude é um privilégio dos que têm o que encontrar em si. Ele afirmava que, quanto menos uma pessoa tem em si mesma, mais procura nos outros. Quanto mais rica é interiormente, menos depende do exterior. Isso não é arrogância, é autossuficiência espiritual. Nietzsche também dizia: o homem do conhecimento precisa de solidão. Não é uma escolha, é uma necessidade. E aqui, a solitude deixa de ser um estado social e se torna um estado ontológico, um modo de ser. No mundo, não se trata apenas de estar só,
mas de ser inteiro, mesmo quando só. O problema da solidão, portanto, não é estar sem os outros. É não saber o que fazer consigo mesmo. É sentir-se vazio, não porque falta gente, mas porque falta sentido. Já na solitude, o sentido é construído no silêncio, na leitura, na arte, na contemplação. E há uma beleza nisso, pois quem aprende a estar só nunca estará verdadeiramente abandonado. Terá sempre um espaço íntimo onde pode se refugiar. Terá sua própria caverna, seu templo interior, sua fortaleza de pensamento. Importante frisar, isso não significa negar o valor das relações humanas. Pelo contrário, a solitude bem cultivada nos torna mais aptos para relações verdadeiras, pois não buscamos o outro por carência, mas por afinidade. Não exigimos, não cobramos, não projetamos, apenas partilhamos. Aqueles que aprenderam a viver em solitude são os mais preparados para amar com liberdade, dialogar com profundidade e conviver com respeito, pois já fizeram o trabalho mais difícil, o de conviver consigo mesmos. Schopenhauer não pregava a misantropia, mas sim uma seletividade radical. A vida é curta demais para gastá-la com conversa vazia, amizades utilitárias e eventos sem propósito. Para ele, quem é sábio escolhe poucos, mas bons, e entre a companhia de pessoas medíocres e a companhia de um bom livro, preferirá sempre o livro. Por isso não se trata de isolar-se do mundo, mas de escolher com consciência como, quando e com quem se conectar. E, sobretudo, de não ter medo de desconectar-se quando for preciso. Pessoas mais sensíveis, mais perceptivas, mais inteligentes, muitas vezes carregam o fardo de enxergar demais. E com isso, a dificuldade de se encaixar num mundo onde a profundidade é vista como excentricidade. Para elas, a solitude se torna refúgio, templo, laboratório da alma. Por isso, antes de julgar o solitário como arrogante, antissocial ou estranho, vale perguntar: e se ele estiver simplesmente ouvindo uma música que a multidão ainda não consegue escutar? A história mostra que os grandes saltos do espírito humano, na arte, na filosofia, na ciência, não surgiram em festas, mas no recolhimento, no tempo longo e quieto da solitude criadora. E como escreveu Pascal, toda a infelicidade dos homens provém de não saberem permanecer quietos, sozinhos, em um quarto. Vivemos em uma era barulhenta. Cada segundo, notificações piscam. As redes nos convidam a sermos vistos, desejados, comentados. A presença tornou-se mercadoria. A imagem, um vício. E o silêncio, um desconforto. Mas talvez seja exatamente neste tempo de excesso que a solitude ressurge como um gesto revolucionário. Silenciar o mundo para ouvir a si. Recusar o ruído para encontrar a melodia interior. Não porque odiamos os outros, mas porque, às vezes, amar-se exige distância. Distância para compreender, para reconstruir, para despertar. Schopenhauer não era um inimigo da humanidade. Ele era, talvez, um amigo radical da verdade. Preferia a solidão à hipocrisia, a lucidez ao conforto, e por isso foi incompreendido, como tantos outros que ousaram andar contra o fluxo. Mas e nós? O que fazemos com essa herança? Seguimos nos perdendo em multidões digitais, ou ousamos abrir espaço para a profundidade? Seguimos medindo valor por curtidas, ou por silêncio criativo? Continuamos, buscando distração ou ousamos buscar sentido? A verdade é que a solitude assusta porque ela exige enfrentamento. Enfrentar o próprio vazio, o próprio tédio, a própria inquietação. Mas também é ali, nesse enfrentamento, que nasce a alma forte, o espírito livre, a mente desperta. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque, em alguma medida, sente esse chamado, um incômodo com o superficial, uma fome de algo mais verdadeiro, uma saudade de si. Se sim, acolha esse sinal.
Desse momentos de silêncio. Leia mais. Caminhe. Só. Escreva. Contemple. Busque a profundidade. Não tema estar só. Tema viver uma vida sem presença real, mesmo rodeado de gente. E lembre-se, há mais liberdade em uma hora de solitude honesta do que em uma vida inteira de conexões vazias. Você sente que a solitude é um refúgio ou uma prisão? Como você vive o silêncio? E se ele te aproxima ou te afasta de si mesmo? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se este mergulho filosófico na mente de Schopenhauer e na arte da solitude ressoou com você, não? Se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais reflexões sobre filosofia, mente e existência. Até o próximo vídeo.